Bom estarmos de novo com vocês. Bom, quero começar parabenizando nossos aniversariantes da semana. No dia 24, a irmã Marluce. Cadê a irmã Marluce? Está aqui. Olha lá, 24, a irmã Marluce. E no dia 25, Lucas. A minha oração é que o Senhor continue abençoando tremendamente a vida de vocês, ministrando amor, paz, misericórdia, que os lábios de vocês estejam sempre falando do amor do Senhor. Parabéns. Então, quero dar continuidade à nossa fala, hoje um pouquinho mais curta, porque nós teremos que cumprir uma obrigação jurídica, que é trazer a nossa votação de assembleia, apresentação e votação sobre diretoria e liderança de serviço. Mas eu não poderia deixar de trazer uma fala para vocês, porque a gente está falando sobre a base da fé em Romanos capítulo 5, e aí eu venho falando já há algumas semanas. Na semana retrasada eu falei sobre a consciência de quem sabe o que fazer, baseado em Atos 12, nos versos 11 e 12, sempre referenciando Romanos capítulo 5, onde nós vimos que a igreja se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos. Vimos que Pedro sabia que tinha onde ir. A igreja é lugar seguro em liberdade diante de oração. Vimos que Maria colocou seus bens ao serviço da missão e que o legado dela, apesar de ser alguém quase imperceptível, foi um legado tremendo. No dia 16 nós vimos sobre a fé e a consciência do fazer. A fé, baseada em Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé e sua importância na carta aos Romanos. Vimos que fé indica ação, a fé como aceitação da ação de Cristo em nós, e a ação de Cristo em nós na prática da vida. Hoje pela manhã, eu estou trazendo a mensagem titulada hoje, A Fé e a Simplicidade Consciente, em Marcos capítulo 10, os versos 46 a 52. Hoje pela manhã, eu falei sobre o Evangelho, e o Evangelho é mensagem simples, e vimos que o Evangelho é reflexivo, é mensagem simples e reflexiva. Então, gostaria de ler mais uma vez Marcos, capítulo 10, os versos 46 a 52, Marcos 10, 46 a 52. O texto bíblico diz: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se, disseram a ele. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, se pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Hoje pela manhã, o meu intuito foi trazer uma introdução para que nós, em poucas palavras, falemos um pouco sobre esse texto mais uma vez. Quando eu trouxe que Evangelho é simples, é porque eu entendo que Evangelho é simples. Por que você entende que Evangelho é simples, Emilson? Porque eu entendo que Evangelho me leva a refletir minha vida. Quando a gente se acostuma a uma vida automática, onde a gente simplesmente
aprende que precisa ler Bíblia todo dia, orar todo dia, e tem aquele momento onde você para, né, distante de todo mundo, para que você ore, leia a Bíblia e reflita nela. Quando a gente começa a fazer meio que automático isso, a gente para de refletir no Evangelho. Eu entendo que em todos os momentos da minha fala com Deus, da minha leitura com a Bíblia, ela levanta uma reflexão em mim. E se não houver um tratamento baseado nessa reflexão, o Evangelho não está agindo sobre mim. Na realidade, quando o Evangelho não age, não é porque ele não é poderoso, mas porque eu não me deixo trabalhar o que o Evangelho haja em minha vida. Então, eu quero logo passar, né, para um terceiro ensinamento que esse texto me traz. Entendo claramente que esse Evangelho reflexivo exige tomada de decisão. Irmãos, em todos os momentos da vida, nós sempre estamos tendo que tomar decisões. Sempre, sempre, sempre. Eu costumo dizer que nós sempre estamos numa encruzilhada, né? Onde a Bíblia apresenta dois caminhos que eu vou falar já já, mas vamos imaginar essa encruzilhada aqui da esquina. Você tem 3 caminhos nesse sentido. Você tem uma rua dividida em 3, tá? É necessário que eu pense. Quando eu venho na metade, eu já sei para onde eu vou, né? Então, eu simplesmente tenho que decidir. E não tem como eu parar e ficar pensando para onde vou, né? Não dá simplesmente, por exemplo, para eu vir de carro, parar meu carro aí e ficar, né? Algum que venha vai querer exatamente que eu tome uma decisão para que eu vá em frente, tome a direita ou a esquerda. Vida é sempre assim. Todos os momentos ela lhe põe em situação de decisão. Perceba o que eu falei de manhã. Eu disse que o Evangelho, como palavra simples, chegou a Jericó. Está no verso 46, né? Então, chegaram a Jericó. O Evangelho, as boas novas, o Mestre, o Salvador chega a Jericó. E aí, quando ele chega em Jericó, um cego entende o que está acontecendo. Talvez pelo burburinho, talvez pelo barulho do que as pessoas estavam falando, talvez pelo caminhar do próprio Jesus. O fato é que ele pergunta, o que está acontecendo? Dizem para ele, e ele começa a gritar. Eu entendo que esse homem começou a decidir aí. Quando ele simplesmente não fica quieto, quando ele simplesmente não diz para si, eu sou cego, não vejo, não posso chegar, não posso ver, então vou ficar aqui na minha, vou esperar o povo passar. Simplesmente quando ele decide falar, ele já decidiu pela cura. Ele simplesmente resolveu correr atrás, tá? Ele começa a gritar, as pessoas chamam a atenção dele, ele grita ainda mais alto e chama a atenção de Jesus Cristo. Jesus manda-o chamar e aí questiona ele, o que você quer que eu faça? Falei sobre isso hoje pela manhã, né? O que você está querendo comigo? Ele simplesmente sabia o que queria. Ele não começou uma introdução, sabe, Senhor, como eu vejo algumas pessoas fazerem, que antes de falar o que precisam, elas simplesmente fazem um bem nordestino, um arrodeio, não é, para poder chegar quando ela chega no alvo, está todo mundo já cansado da conversa dela. Ele olha para Jesus e diz, eu preciso ver. É só isso. Ele poderia dizer, mestre, eu estou aqui, todo dia tem que ter alguém que me guie, minha mãe morreu, meu pai morreu, não tem mais com quem viver, eu fico pedindo esmola, olha, eu sou um miserável. Não, eu quero ver. Mesmo porque eu comecei a inventar a vida do cego, né? Que a Bíblia nem fala nada sobre ele. O fato é que ele entende claramente, mestre, eu preciso ver. Eu trouxe também a história de Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 1, né? E eu quero trazer para vocês os versos 7 a 12, né? A gente leu o verso 7,
E até o verso 7 eu quero dar uma continuidade aqui, assim, 2 Crônicas 1, aliás, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, nos versos 7 a 12. Diz assim: naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se firme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto ao pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar esse povo tão grande? Veja, Salomão sabia o que precisava. Talvez alguns de nós, dissessem assim: eu quero mais poder, eu quero um poderio bélico, as nações precisam entender que tu és Deus, então tu me dás um poderio bélico maior do que nós já temos, e aí nós mostramos isso para as nações. Talvez ele dissesse assim: eu preciso de dinheiro, Senhor, porque tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, principalmente no templo. E eu preciso de dinheiro para fazer isso, porque afinal de contas, Senhor, dinheiro é a mola do negócio. Sem dinheiro nada funciona. Mas ele olha para Deus e diz: olha, Senhor, a obra que o meu pai começou, a que tu deste a ele, precisa dar continuidade. Então eu preciso de sabedoria para administrar esse povo que é muito grande. E aí o texto é claro, nos versos 11 a 12, Deus diz a ele: você não pediu dinheiro, não pediu, eu vou ler. Deus disse a Salomão: já que este é o desejo de seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Perceba como a decisão correta faz com que o Senhor ministre a vontade dele sobre nós. Mas é preciso tomar decisão. Josué 24, capítulo 15, aliás, capítulo 24, verso 15, quando Josué lembra a aliança de Deus com o povo, ele está falando do povo que era idólatra, adúltero, e ele logo fala ao povo: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos seus deuses, ou se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe o que quer. Cuidado com essa história de: eu preciso, mas não sei o que eu quero, estou indeciso. Sabe o que quer. E eu quero lembrar que sempre precisamos tomar decisões, até a não decisão é uma decisão. Até a omissão passa a ser uma decisão. A gente vai ter uma votação já. E é de praxe que eu cite: alguém se abstém? Até a abstenção é uma decisão. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas a abstenção é uma decisão. Decidi não estar com nenhum dos dois e eu quero ficar aqui na minha. Então não tem por onde, todas as decisões são decisões, e qualquer decisão que você tomar, você sofre as consequências dessa decisão. Aquele cego poderia ter ficado ali, porque afinal de contas era um pobre, miserável, desgraçado, cego, dependente dos outros, pedindo esmola. Ele poderia simplesmente dizer: eu não consigo sair daqui, não consigo ter quem me leve, como aquele homem à beira do tanque de Betesda. Eu quero ficar na minha. Ia continuar cego, pedindo esmola. É preciso que a gente entenda que este evangelho é reflexivo e exige sempre tomada de decisões, tá? Porque o Senhor diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor,
e não me obedece. Isso está em Lucas capítulo 6, nos versos 46 a 49, porque logo depois ele vai dizer, né, quem me obedece é quem monta uma casa em cima da rocha, quem não obedece monta a sua casa na areia. E aí você faz ideia do que acontece, o que o texto diz, né? Quem monta a casa em cima da areia, vem tempestade e derruba. Montou em cima da rocha, cravou em alicerce sólido, não tem tempestade que derrube. É necessário que nós entendamos assim, tá? Eu quero concluir dizendo que tudo se resume em 2 caminhos, irmãos. 2 caminhos. 2 caminhos. Né? E aí eu lembro de algumas vezes que eu conversei sobre esses textos com alguém que me diz assim: esse Deus é um Deus carrasco, porque na realidade Ele coloca você para decidir sobre 2 caminhos. Por que Ele não dá outro? Né? Já já eu falo sobre isso. 2 caminhos. A gente vai para o Antigo Testamento, na lei, Deuteronômio capítulo 30, nos versos 11 a 16. Deuteronômio 30, 11 a 16. Quando a fala poderosa da Bíblia traz para a gente assim, essa é a fala de Deus. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, preste atenção no texto. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de você, está em sua boca e em seu coração. Aqui está uma citação que depois é ecoada, é ressoada, lá em Romanos capítulo 10, no verso 8. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe, né? Então o texto está deixando claro aqui que não é difícil obedecer. Aí a fala decisória vem agora. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida, prosperidade ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Ele dá continuidade, relatando como vai ser isso. O fato é que, percebam, vida e prosperidade ou morte e destruição. E quando a gente vai para o Novo Testamento, Mateus capítulo 22, Jesus diz exatamente isso: ame o Senhor seu Deus, toda a sua mente, coração, pensamento, sentimento. Esse texto dos 2 caminhos também podemos ver na nossa aliança, na nova aliança, Mateus capítulo 7, nos versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Quando Jesus diz, entrem pela porta estreita, Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O caminho lá de Deuteronômio de vida e prosperidade é o caminho estreito de Mateus. O caminho de vida e prosperidade da lei é o caminho estreito da graça. O caminho de morte e destruição é o caminho largo. O caminho de morte e destruição da lei é o caminho largo da graça. Quem entrar pelo caminho largo
na realidade, não segue a graça. Eu estava ontem à noite vendo um programa, eu não vou referenciar, mas como as pessoas interpretam mal a Bíblia, né? Elas não querem mais ir para o original, elas não querem mais estudar a palavra no grego ou no hebraico, elas estudam no português e fazem a sua interpretação em cima do português e dizem que o que importa é isso, porque é assim que o Senhor fala. Elas, por exemplo, inventam dons, né, que a Bíblia sequer fala. Elas dizem coisas que o Espírito Santo não disse, mas como a tradição vale tanto para elas, é como se Deus estivesse dizendo. Caminho de graça é o caminho estreito que Jesus está citando em Mateus capítulo 7. É o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho da obediência, é o caminho do amor a Deus. Nesse sentido, é bem claro para mim que Evangelho me confronta refletindo para que eu tome a decisão. E é sempre assim. Sempre. Não tem como eu tomar as minhas próprias decisões e Deus dizer, está tudo certo. Você pode até tomar, ninguém proíbe você de fazer isso. Mas o caminho quem decide é você, e seu caminho quem assume é você, e não o Senhor. Ele garante quem está no caminho estreito. Somente isso. Olha, o texto diz que o caminho estreito, poucos acertarão. Muitos estão no caminho largo, né? E eu queria complementar, né, agora realmente mais 2 textos só para concluir. Talvez você diga assim, onde estão esses caminhos, Emildes? A gente vai para Gênesis. Porque os caminhos estão lá em Gênesis, capítulo 2, nos versos 15 a 17. O caminho que é apresentado em Deuteronômio 30, os caminhos apresentados em Mateus capítulo 7, estão em Gênesis capítulo 2, nos versos 15 a 17. Né? A Bíblia não é algo jogado, não é algo que não tem uma ligação. A Bíblia tem uma ligação de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus olha para o homem, o texto diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O caminho estreito é, todas as frutas, todas as árvores são de vocês, menos aquela ali, do conhecimento do bem e do mal. O caminho largo é, quer tudo na vida? Tudo que você quiser, terá. Coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, o resultado é morte. Lembram da tentação de Jesus Cristo? Da mesma forma funciona. Você vai decidir qual é o caminho que você decide, né? E aqui a gente não obriga ninguém a seguir o caminho. No entanto, a gente precisa conscientizar, né, que esse caminho, que é o caminho da graça, é um caminho, ou o caminho, porque a gente está falando de Jesus Cristo, né, é o caminho que é simples, muito simples. É assim, ó, cheguei, quem quer cura? Quem quer salvação? Eu quero, pronto. Você quer? Tranquilo. Agora você tem um caminho para trilhar. Ah, não serve qualquer caminho, não. Precisa o caminho. Esse caminho é simples. Por que é simples? Porque não vem com as suas próprias forças, Emilson. Você não pode fazer nada para conseguir isso. Já foi feito. Essa é a simplicidade do Evangelho, tá? Nesse sentido, ele é reflexivo, porque toda vez que eu olho, eu reflito nele, me espelho nele, e literalmente ele me diz que eu preciso tomar uma decisão. A minha oração é que nós entendamos
o texto bíblico, a palavra do Senhor e a decisão do caminho. Porque em todos os momentos nós estamos decidindo. Sempre, sempre. Numa conversa dentro de casa, numa conversa no meio da rua, numa conversa no trabalho, nas decisões que tem que se tomar no dia a dia, sempre a gente está diante dos dois caminhos. A decisão é da gente. Graça ou lei. Estreito ou largo. Vida ou morte. Funciona assim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse sentido. Irmãos, nós precisamos... Bom, a gente vai ter mais uma música para encerrar, a gente canta, eu oro e a gente encerra, certo? Fique à vontade, se quiser ficar em pé pode ficar, se quiser ficar sentado pode ficar, você sabe como é que funciona aqui. Senhor, te louvo porque Tu és o único digno de receber toda honra, louvor e glória. Que nós entendamos e vivamos o verdadeiro Evangelho, simples, mas confrontador. E entendamos que, por ser confrontador, ele exige decisão. A minha oração é que entendamos que precisamos andar em comunhão, sempre em mudança, sempre em transição, sempre crescendo no Evangelho, sempre amadurecendo, ou como a palavra diz, nos aperfeiçoando. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Leva-nos com Teu Espírito para que entendamos o que precisamos fazer durante a semana. Dependemos de Ti, Senhor, nada sem Ti podemos fazer. A minha oração continua, Senhor, visita as UTIs, visita as enfermarias, Senhor. Coloca as Tuas mãos
Nos defende, Senhor, da nova cepa do vírus que está chegando ao Brasil. Que nós sejamos protegidos pela fé, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor cubra o Brasil com seu poder. Que entendamos que o Senhor nos usa para isso. Que sejamos canais do fluir, da paz, da pacificação do Evangelho de Cristo. Enfim, Senhor, que o teu rosto esteja sempre sobre nós. E que as consequências disso sejam vidas transformadas para a tua honra e glória. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que está aqui. Deus abençoe você que está nos vendo pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim. Que o Senhor te dê uma semana abençoada para a honra e glória dele. Vão em paz.